Olá, sejam todos muito bem-vindos. Esse é o nosso Mandarim Cast. Eu estou aqui agora junto com esses feras. Quem sou eu? Eu sou apenas um menino da América aqui nessa mesa de pessoas feras na cultura chinesa, em mandarim, né? Então já vou até começar abrindo aqui, apresentando. Eu vou começar pela minha direita aqui, daí a gente já vai para os nossos professores que vocês já conhecem. Primeiro, deixa eu me apresentar, né? Sair falando aqui, invadindo o podcast de vocês, o podcast do Chinês de Verdade, pra gente bater um papo aqui agora sobre algumas coisas sobre cultura daqui pra frente, nos nossos próximos capítulos. Bom, eu sou o Neto Lima, eu sou você possivelmente aqui. Não sei mandarim, adoro a cultura chinesa, sou entusiasta, assim, da cultura chinesa e vou aprender junto com você um pouco dessa cultura com esses caras feras que já passaram lá pela China, conhecem da cultura e conhecem da língua, né? E aí, agora sim, do meu lado direito, Lincoln Fracari. E aí, tudo bem? Tudo bem, menino das Américas, né? Isso aí é um novo Menino da América, né? Menino da América. Tá louco. Eu também sou um menino da América, né? Não, você é o menino do mundo, eu sou um menino né? do Brasil também. Depois você dá uma olhadinha lá no Instagram do Lincoln pra ver se ele é da América mesmo. É o menino do mundo. E de frente aqui pro Lincoln, de frente pro Lincoln, temos ele, Arthur. E aí, Arthur? Tadja Hal, pessoal, tudo bom? Aqui se não tiver um Tadja Hal, não é o Arthur. Tem que ter, né? Sai sem querer, né? É o ímpeto de estar aqui nesse podcast, muito bom. né? Isso aí. E do meu lado... E do lado, por favor, apresente. Né? O nosso grande professor. Que isso? A pessoa mais rara, né? A peça mais rara do tabuleiro. É o mais brasileiro, mais brasileiro que você brasileiro que tá nos chinês. ouvindo. Você tá louco. E aí, Shen? Isso aí, pessoal. Lembrando, né, na verdade, Shen é meu sobrenome, né? Meu nome mesmo é Jason, né? Então, seja bem-vindo aí, pessoal, por mais um episódio do Mandarim Cast. Jason. Mas ele gosta de se chamar de Shen. Mas aqui no Brasil... Se pegasse um chinês normal, ia pegar o nome, né? O Jason, ia falar que era um Jason, né? É um Jason, né? Pois Um é. Jason. Mas nunca vi, o Jason. pessoal chama ele de Shen mesmo. E chama se de coloca no Google o nome dele, Jason, a tradução tradução é do inglês Jason. é Jason. Mas Jason ficaria tão impopular, né? A gente gosta de Shen. Mas hoje é Jack muito Chan. comum os chineses Jack usam os Chan. nomes Jack americanos. É um nome forte. É né? forte, né, Chama, cara? É chama. forte. Deve ser tipo João. É tipo João lá na China? O Shen, na verdade, é o quarto sobrenome, maior sobrenome, né, que tem na China. É um então Silva. tem... É tipo um Silva Tipo, Santos. Silva é o que Silva, mais, é. né? Então seria, sei lá, o Souza é o segundo. Souza, Seria Ferreira, né? Santos. sei lá. Santos. Ora. Ou seja, né? Você lá na China, com seu sobrenome Santos, Silva, pode ser um cara diferenciado, que nem o Shen é aqui, pelos motivos pelos quais nós iremos conversar. Bom, gente, a gente tem pouco tempo, o nosso podcast é sempre muito rápido para caber aí no teu dia a dia, para caber naquilo que você, na tua correria, na tua hora de almoço, na tua pausa, na tua ida ou vinda pro trabalho. Então você põe aí no seu fone, fica ouvindo a gente, que vai ser rapidinho e vamos trazer bastante conteúdo útil para você sobre mandarim, sobre China. Bom, o nosso tema de hoje é mandarim, né? Meio óbvio isso, porque a gente fala sobre mandarim aqui, só que vamos meio que começar a organizar, a estruturar, pelo menos para ter uma base para servir daqui para frente para todos os nossos bate-papos que a gente vai trazer aqui no Mandarim Cash. Bom, a gente sabe que ao longo da história, né, Lincoln? E Arthur e Shen também, a gente viu algumas línguas predominando a história aí da humanidade. A gente viu o grego já vimos o latim. E hoje nós estamos vendo ainda, mas já nos despedindo da língua inglesa como uma língua mundial, né? A gente tem aqui, eu vou pegar a minha cola. A gente tem aqui informações, muitas dessas informações de números foram pegas lá do site da Ethnologue, né? Que é uma líder em levantamentos de linguística. Então, muitos dados que a gente vai trazer aqui é desse site, depois você pode dar uma conferida lá. E eles já catalogaram 7.151 idiomas hoje no mundo que é falado. Então, ser o primeiro ou ser o segundo é realmente algo global, é algo assim que não há o que discutir. Se a gente vai para o âmbito de país que língua mais falada no mundo, o inglês ainda está ganhando. Mas, quando a gente vai para os nativos, os chineses estão ganhando de lavada. Mas também é aquilo que a gente sempre fala, né? Todo número que você joga na China, ele é uma proporção muito grande, né? Ele infla por conta mesmo da população. A cada 5 pessoas que nascem no mundo, né, uma é chinesa, né? Perfeito. Então... A gente fala isso também lá em um dos nossos conteúdos aqui. E aí eu já queria abrir um pouco, já que o Arthur falou também, eu queria já abrir para ele. Arthur,
quer o nosso telespectador, o nosso ouvinte, goste ou não, quer ele milite a favor ou contra ou não, o mandarim ele veio, o mandarim tá aí, né? É a língua já do presente, como a gente sempre fala por aqui no Chinês de Verdade. A pergunta que eu quero fazer para vocês que estudam isso o tempo todo, né, por conta do idioma e dos dialetos, é fogo de palha ou é realmente a língua das próximas décadas aí, se não século, daqui para frente? Fala um pouquinho pra gente. Olha, se for ver o contexto histórico até do Brasil mesmo, né? Na época dos meus pais, além do inglês, o idioma que era ensinado para o ensino fundamental, o ensino médio, né? Era o francês, que era um idioma que minha mãe estudou na época de colegial, me contou bastante, né? E na minha época era o espanhol, o segundo idioma. Eu peguei essa fase. Então, peguei. Então, acho que a maioria daqui pegou essa época que era o espanhol, o segundo idioma. Então, além do inglês, tinha o espanhol, que era o idioma, né? O segundo idioma estrangeiro dentro de uma escola curricular, né? Hoje, muitas escolas têm já um mandarim no estado de São Paulo, né? Que até me procura para poder instalar um mandarim lá como segundo idioma. Tendo primeiro o inglês e o segundo o mandarim. Então, eu digo que o mandarim é sim o idioma do presente, né? Sempre você vai estar um passo à frente. O que eu vejo no cenário, né, na questão do mercado de trabalho, e o Lincoln pode até dar um pouco da experiência dele, né, que o inglês, assim, ele é obrigatório. Muitas empresas hoje, principalmente internacionais, já olham o seu currículo e vê se ele tem inglês ou não. Mesmo sabendo que muitas pessoas não são capacitadas, não têm o inglês ainda, né? É uma grande minoria de brasileiros que realmente sabem falar o inglês, né? Sim. É um inglês avançado para trabalhar no mercado de trabalho, mas é algo que você já precisa ter. Então é como se tivesse o colegial completo. Tem que terminar o colegial completo, legal. Tem que ter o inglês também fluente. E eu acho que o diferencial entra ali. Tem no mandarim, né? Como um segundo idioma, né? Estrangeiro. Então eu acho que está mais forte que o espanhol, mais forte que o francês, mais forte que o alemão. Claro, dependendo da empresa que você for trabalhar, se for trabalhar numa empresa que é francesa, é claro que o francês pode ser indispensável naquele cenário. Mas como segundo idioma, eu acredito que o mandarim seja o idioma que está ficando, né? Porque muitas escolas hoje têm escola bilíngue ou escolas internacionais que o inglês já está sendo ensinado para a criança desde criança, né? Desde quando ela está ali com 5 anos de idade, né? E o mandarim eu acho que seria o diferencial para o mercado de trabalho, porque o que as empresas estão procurando hoje para o seu funcionário, né? Legal. A gente já vai entrar nessa questão do mercado de trabalho, mas eu queria ainda estender essa pergunta aqui pro lado, então. Queria que o Lincoln abrisse aí. Fogo de palha mesmo, Lincoln? Ou na tua cabeça? Olha, se fosse fogo de palha, dá pra falar que a primeira vez que eu ouvi a primeira fagulha, né, foi em 2005. Né, eu tinha contato com... Eu trabalhava numa empresa espanhola, prestava consultoria para uma empresa, e num dos almoços, que eu tinha um almoço por mês com o executivo, e o cara era meu coach, né? Nem existia coach na época, mas era meu mentor, e ele falou assim para mim, pô, você já fala inglês? Eu falava espanhol porque a empresa era espanhola, portunhol, né? E aí ele falou assim, pô, o que você tem que aprender é mandarim. E ali, naquele momento, em 2005, foi a primeira vez que eu ouvi o termo, a palavra mandarim, né? Uhum. E eu falei, mas o que é mandarim, né? Para mim parecia uma fruta, sei lá, alguma coisa, né? Ele falou, olha, mandarim é uma língua, é a língua que a China fala. Eu falei, poxa, eu nunca ouvi falar disso. Ele falou, olha, em 10 anos, que é o tempo médio para você aprender uma língua, se você aprender agora, em 2015, você vai estar muito bem. Você vai pegar o boom da próxima economia crescendo. Isso foi em 2005, né? Quase 20 anos depois. Olha a visão que ele já tinha E naquela assim, época. Atrás, na verdade. E aí eu falei, caramba, e ele colocou, tudo que ele falava eu seguia, né? E ele foi uma das pessoas que eu falo que eu tive algumas pessoas que me impulsionaram na carreira. Esse foi uma, né? Porque eu segui o conselho dele. E no ano seguinte eu entrei na primeira escola em São Paulo que tinha, que era a Chimbra. Então foi a primeira escola que tinha, eu fui me inscrevi no mandarim lá e comecei a aprender. Então eu não acho que é um fogo de palha, é uma questão, se a gente pegar do ponto de vista geopolítico, do ponto de vista econômico, é um país que ele está ganhando mais força. Quem tem mais dinheiro no mundo dita as regras, e a China está ganhando nisso. Quem tem mais dinheiro começa a ganhar influência sobre outros países. Então a China já é o país que mais influencia ali na Ásia, começa até a pegar um pouco com a parceria que tem com a Rússia, no leste europeu, vamos falar assim. Então ela tem poder, ela tem muito poder na África. Né? O que ela não tem tanta influência ainda é aqui no Brasil, mas vai chegar. Né? E quando eu digo não tem muita, mas tem, né? Ao mesmo tempo. Então eu não acho que é um fogo de palha, eu acho que
se adaptar a uma tendência que já estava lá de 2005, eu fui atrasado já, hein? Talvez de 95, 2000, quando começou a aparecer isso, até eu acho que isso vai se estender aí por pelo menos 3 décadas no mínimo, para a gente ter mais clareza se vai continuar crescendo, se vai estabilizar, mas ainda está na crescente. Muita crescente, na verdade, né? Você quer falar, Shen? Realmente, que nem antes de a gente montar, né, o chinês de verdade, inclusive, né, trabalhei em algumas escolas de idioma mesmo. Eu lembro na época, né, em 2007 mais ou menos, que eu entrei numa escola de idiomas. Meu, tinha uma única turma de mandarim, né? Era muito pouquíssimo na época, né, realmente, em 2007. Eu lembro que eu saí de lá em 2012. Era o segundo idioma mais procurado dentro da escola de idioma, né? Além do inglês, que realmente é o essencial, assim, né, para conseguir um emprego e tal, o mandarim tornou-se o segundo idioma mais procurado. A China hoje tem 1,4 bilhão de pessoas. Só que só 918 milhões de pessoas, de acordo lá com aquele estudo que a gente viu, falam mandarim na China, né? Uhum. É um número que, não digo que assusta, mas que impacta, né? Ou seja, não digo metade, mas boa parte da China não fala mandarim, que é uma língua nativa deles, né? E aí eu quero começar essa pergunta por você, Shen, que é um chinês nativo, veio para cá com 15 anos, ou seja, pegou toda essa cultura, só que veio de um povoado que não fala mandarim. Exatamente. Né? Fala cantonês. Cantonês. Como tem sido essa expansão da língua na China, a partir das experiências que você já teve lá atrás e que você acaba compartilhando hoje com a sua família, com seus familiares que estão presentes ainda lá? Uhum. Realmente, né, um ponto muito importante que nem até o Lincoln comentou, né, quando alguém sugeriu para ele o mandarim, né, não o chinês. Por que assim, né, fala que é o idioma mandarim? É justamente, né, a China é um país enorme, né, então dentro da China tem 56 etnias, né, de povos diferentes. Então realmente são muitas culturas diferentes e por isso que cada região também, além de ter o mandarim, né, tem o seu próprio dialeto. Inclusive, né, de onde que eu venho, né, na região, que é a região de Cantão, a gente fala cantonês. E além disso, dentro da minha região, tipo, assim, né, uns 3, 4 distritos. Não é nem cidade, é um distrito dentro de uma cidade, né? Eles falam outro dialeto chamado Lung Tu Hua. Então, quando eu nasci, né, toda a minha família me ensinava era Lung Tu Hua. Só que no dia a dia, assim, né, que mais usava, né, na comercialização era cantonês. Aí só realmente cheguei na escola que comecei a aprender o mandarim. Por que essa expansão? É justamente, né, a China, né, quer realmente unificar, né, a China quer todo mundo consegue comunicar, né, entre norte e sul, né, leste e oeste. E meio que assim, por volta das décadas de 90, a China meio que colocou todas as escolas têm que ensinar mandarim, né? A língua que vai ser utilizada para ensino vai ser mandarim. E até por causa disso também, né, quando a Hong Kong, Macau voltou para a China, teve até um conflito, assim, né? Porque, realmente, Macau e Hong Kong, eles falam cantonês. E quando voltou, é obrigatório ensinar, né, o mandarim. Então, o pessoal até teve esse choque, assim, cultural, né? Então, realmente, o objetivo da China é realmente, né, 100% da população falar mandarim. Só que, na minha opinião, né, isso ainda vai levar algumas décadas, porque, por exemplo, a minha mãe, né, já é de idade, né? Ela não vai conseguir, assim, aprender o mandarim do zero, né? E, realmente, para ela, como que ela sempre viveu dentro da região, ela não vai sair viajando para o resto da China. Então, não há necessidade dela aprender o mandarim. Então, assim, na minha ponto de vista, realmente, daqui a assim, uns 30, 40 anos, realmente pode ser que a China 100% é mandarim, mas hoje realmente tem uma grande parte da população ainda fala somente o dialeto local. Mas aí, assim, é muito louco, porque a gente, como brasileiro, não faz ideia do que é isso, né? A gente, claro que no Brasil tem vários sotaques, né? Isso que eu ia falar, o que o pessoal mais se confunde quando pergunta pra gente, né? Mas o dialeto é um sotaque, como se fosse uma pessoa do Rio ou de Minas? Não, o dialeto é como se fosse outro idioma. Perfeito. Quando o Chen começa a falar o Lung Tu Hua, assim, não dá pra entender. Você não capta nenhuma outra palavra. É muito difícil de captar. Né? Até menos o cantonês, né? Isso. Já tem bastante diferença. Costumo de usar como exemplo, né, a palavra comer mesmo, né? Em mandarim, né, o chi fan, né? Chi fan é comer. Agora em cantonês, ele nem usa o verbo comer chi, né? Ele usa outro verbo, é sek fan.
Já o outro dialeto que eu falo, né, que realmente entre aqueles 3, 4 distritos, é Repon. Então, é uma pronúncia totalmente diferente entre os 3 dialetos, você vê assim. Bom, eu sou o leigo aqui, eu fico encantado com essas coisas, né? Eu sou o brasileiro que fica, caraca, que louco você morar num lugar. Por exemplo, como que é o noticiário lá? É feito como lá? Olha, eu vou falar os que eu assistia. Vamos falar que eu morei na província de Guangdong, a maior parte do tempo. Todas as outras províncias foram visitando, viagem de negócio, nunca para morar, né? Aí eu não ligava a TV do hotel. Mas às vezes que eu liguei, eu estava nessa província do sul, que fica do lado ali de Hong Kong. Então você encontrava a maioria dos canais em mandarim. Só que você encontra, sim, alguns canais em cantonês. Eu acredito que possa ter algum outro, numa outra língua, sei lá, em Hakka, alguma coisa assim. Mas então deve ter em todos os canais devem ter pelo menos, sei lá, vamos falar assim, uma língua, as línguas maiores. Mas a vasta maioria ainda assim é mandarim. Porque aí eu devolvo para você. A sua mãe, por exemplo, hoje, ela tá vendo um noticiário em cantonês. Em cantonês. Tem noticiário, então ela consegue ainda se comunicar. Talvez a próxima estratégia governamental seja começar a diminuir um pouco mais desses noticiários, dessa cultura secundária. Como que é isso? Acredito que sim, porque realmente você vê muito, realmente, agora regionais realmente passa, né, as notícias em mandarim. Inclusive, né, muitas vezes esses canais locais, eles não têm tipo uma equipe de jornal assim que realmente, né, em cantonês e tal, e eles realmente pegam as reportagens, né, dos canais maiores que é em mandarim para repassar. Então você tem essa parte também de realmente entrando aos poucos, né? Que louco, né? Você tá vendo aí, você nem imaginou que essas coisas eram acontecendo desse jeito na E tem a China. questão do acesso à educação também, né? Porque muitas pessoas que não tiveram acesso ao mandarim é porque moravam em cidades muito pequenas, As vilas, né? as vilas que não tinham acesso à escola, não. Então são pessoas, né? Se você pegar muitos chineses que moram aqui em Santos, né? Cheguei a conversar com muitos pasteleiros, né? Muitos deles não foi para a escola, ou ficou até a 3ª série. Então não teve acesso ao mandarim. Ou se fala o mandarim é muito, muito pouco. Porque só aprenderam mandarim na escola. E como só foram até a 3ª série, a 4ª série, não lembram de muita coisa, né? Como o Tim falou, como o cantonês é o segundo idioma, né, com mais falantes dentro da China, eles acabam aprendendo o idioma que é do dia a dia. Principalmente a região de Cantão, que é uma das maiores ali da China. O pessoal se frustra bastante, às vezes está aprendendo mandarim, que é praticar na 25, que acho que é o principal polo, né? Exatamente. Eu lembro que, acho que o chinês famoso, é claro que tem várias regiões, mas o famoso por viajar para fora e abrir as Chinatowns justamente isso. é de um triângulo ali do norte de Cantão, né? Que é Chaozhou, Shantou e Jieyang, aquele lugar ali. E sobe para Fujian ali no... Assim, então aquela ali eles falam outra língua, que não é o cantonês, né? Também... Tem o Minanhui e tem o Chaozhouhua. Tem o Chaozhouhua. Aí eles falam assim, e é impossível entender. E aí quando esses caras viajam, só fizeram até a 2ª, 3ª série, vão lá na Chinatown de qualquer lugar, ou seja... ou aqui na 25 de março. Se não for um molequinho novo, que provavelmente tá ficando antenado, né? Então é mais fácil uma criança de 8 anos, filho daquele cara, falar com você em mandarim, do que às vezes aquele cara mais velho. Ele não vai entender, ele não vai querer se comunicar, ele vai achar que você está só perdendo o tempo dele e você se frustra achando que falou tudo errado. De repente você falou certo, mas ele nem sabe responder em mandarim, ele vai te responder em português. Né? E essa frustração não é só aqui na 25, não. Eu tenho um aluno meu que foi na Chinatown, lá do Canadá, que é a maior do mundo. Ele falou, nossa, a pessoa só fala cantonês lá, não consegui mal usar meu mandarim. Porque realmente, a população da China que foi pra lá são da região de Cantão. Quando eu fui em São Francisco, né, eu usei o mandarim, mas assim, no restaurante, os garçons, né, falavam tudo em cantonês. Aí um ou outro que vinha falar comigo em mandarim. Mas eu via que um monte ali não sabia falar mandarim. Que então, louco, mesmo né? em outra região, em outro país. Estamos passando por uma... Não, mas eu acho que leva o ponto. Então eu não vou aprender mandarim, vou aprender cantonês. Essa é a pergunta isso, que eu ia falar. Porque meu aluno fala, então qual que eu aprendo? Eu vou escolher então cantonês, né? Então não é essa questão, né? Claro, se a pessoa for morar em Hong Kong, nossa, eu vou trabalhar só em Hong Kong. Faz sentido? Talvez. Mas para você se comunicar com toda a China, documentos, como o Tim falou, negócio, é o mandarim o idioma oficial. Então aprende o mandarim primeiro. Se há necessidade de você aprender um segundo dialeto, aprende o dialeto daquela região. E não só isso, tem um preconceito até dos chineses, dependendo dos lugares que eles são. Se você chegar falando em cantonês,
ou falando que é de Hong Kong, você não vai ser tão bem atendido quanto você for falar mandarim. Exatamente. Entre eles tem esse preconceito. Não, fora que a gente está falando de presente e futuro, né? A gente sabe que o governo ele vai cada vez mais forçar o mandarim. Né? Aprender o cantonês é querer aprender uma língua do passado da própria China. Né? Porque, pelo que vocês falaram, são pessoas com pouca instrução ou mais velhas que ainda falam cantonês. Né? Os mais novos, os mais estudados, que foram para a faculdade, que é a galera que vai contratar, que é a galera que está nas empresas, elas vão optar e preferir pelo mandarim, e é esse o cerne da nossa discussão aqui. Né? E aí, para abrir, já finalizar assim, eu queria que o Lincoln compartilhasse como que foi a tua primeira experiência com o mandarim. Você comentou, mas a gente não deixou você dar uma ida, né? Como foi a tua primeira experiência com o mandarim, como que isso te abriu portas, né? Até aqui, hoje, né? De 2005 para cá, 18 anos, né? 17 anos, né? 17 anos. Eu acho que a primeira dificuldade naquela época era a falta de opções que você tinha para aprender. Então, a gente estava até conversando aqui antes, um dos canais que eu assistia no YouTube era o Ask Benny. Eu vou até olhar daqui a pouco se tem ainda o canal dele. Deve ter, os vídeos no YouTube são eternos, né? Mas deve ter lá. Era um vídeo extremamente simples, era com uma lousa preta, ele escrevendo, ele colocava uns slides assim, e eram frases básicas. Ele pegava um verbo e ensinava 2, 3 frases. E aí foi na base de decorar, né? De decorar e decorar. A escola me deu me deu muito mais conteúdo, porque tinha uma teoria, pelo menos, primeiro isso, depois aquilo, mas era um primeiro método, né? O professor, ele falava muito mal português, não tinha professor brasileiro, e tem acho que ainda tem muita gente que fala assim, eu quero aprender só com o chinês, eu não quero aprender com o brasileiro. Mas, cara, às vezes, como você é ensinado, o brasileiro vai te ensinar de uma maneira diferente, né? Mais simples, você não quer o original, você quer a maneira simples e prática. Então, acho que depois da escola foi o primeiro contato. E logo em seguida, depois que eu comecei a aprender mandarim, alguns meses depois, eu fui chamado para uma entrevista numa empresa chinesa, que hoje ela é conhecida. Tem umas pessoas que falam Huawei, algumas pessoas falam Huawei ou Huawei, né? Mas era uma empresa de celular. Naquela época não era conhecida, porque não tinha celular, não tinha modem, não tinha roteador. Era uma empresa que fazia rede de celular. Então, o que dá sinal no seu celular, né, é a estrutura de rede. Ela implementava isso. E eu fui trabalhar nessa empresa. E eu lembro que eu cheguei para a entrevista, que era em inglês, e eu estava nervoso pra caramba, porque por mais que você fale inglês, né, quem nunca morou fora se sente intimidado de fazer uma entrevista em inglês. Mas quando eu cheguei, eu lembro que eu falei bom dia pro nome em chinês. Falei, bom dia, meu nome é tal, muito prazer. O cara abriu um sorriso assim, começou a falar, não acredito. Então a gente tá falando isso lá em 2006, né? A gente pode ter uma experiência de como que foi isso em mandarim? O quê? Essa expressão que você usou? Não, eu cheguei falando Zhao San Hao. Aí ele falou, aí eu falei meu nome, ele falou, Xin Hui, que eu tinha aprendido, né? As palavras que eu aprendia naquela época, né? Eu falei meu nome. E o cara falou, nossa, onde você falou? Que absurdo. Tipo, o cara ficou estupefato, assim, ele não tinha uma palavra, porque ele nunca tinha visto. Hoje é mais comum. Mas naquela época ele falou, poxa, eu fui contratado ali. Ele nem lembro mais o que ele perguntou, mas ele nem queria saber o que eu fazia. Ele falou, tá bom, você está contratado. Então acho que o primeiro contato foi aí. E ali eu tinha a opção de ter um monte de chinês dessa empresa, dessa multinacional, só que eram pessoas altamente educadas, pessoas com mestrado, pessoas com 2, 3 graduações, pessoas que estavam morando fora. Então, pensa só, uma multinacional aqui no Brasil que manda alguém para fora, né? Então, eram pessoas muito inteligentes. Você falar uma nova língua com pessoas inteligentes é muito mais fácil, né? Porque por mais que a pessoa não entenda, ela tenta imaginar o que você quis dizer, ela dá uma volta, ela meio que, você falou com um sotaque pesado, ela fala, acho que você quis dizer isso, ela te dá moral, né? Porque ela te conhece. Então, eu sempre me comuniquei com esses amigos, né? E foi evoluindo o mandarim. Mas quando eu fui eu desci em Xangai a primeira vez. Quando eu fui para lá, você vai se comunicar com pessoas que não falam inglês, que não são estudiosas, que não têm um alto nível, são pessoas simples. Então seria a mesma coisa, eu acho que aqui para o Brasil, se chegasse um gringo, um estrangeiro lá na Paulista, provavelmente ali ele vai conseguir se virar bem. Alguém vai conseguir, né, desenrolar uma palavra ou duas, já abrir o tradutor e tentar ajudar. Agora, se esse cara for para uma cidade pequena, lá no interior do Mato Grosso, assim, ele vai falar alguma coisa, o pessoal vai rir da cara dele, na frente dele, vai falar, olha só, olha esse gringo, olha, vai fazer piada. Então, isso eu sofria muito, isso assusta, isso intimida. Não é questão do Brasil ou da China, acho que é uma síndrome de um país em desenvolvimento. Certo. Nossa, olha o gringo, olha, e fica zoando o sotaque. O cara fala
fala o sotaque, você quer imitar o sotaque fazendo chacota. Então isso é péssimo, né? Isso não acontece. A gente zoou o sotaque de alguns aqui, mas as pessoas me zoavam, né? Me sacaneavam lá também. Então o primeiro contato, acho que foi essa frustração de eu achar que falava, porque eu tinha contato com essas pessoas, e quando eu cheguei lá eu tomei um pouco de, poxa, talvez eu não falo o que eu achava que eu falava. Talvez eu vou ter que... E eu bati muito cabeça, né? Mas isso me fez bem. A evolução foi boa. Muito bom. Gente, promessa é dívida, né? Tem muita coisa ainda pra gente conversar, mas o nosso tempo acabou, né? O nosso tempo terminou por aqui, aí eu queria agradecer aí a mesa de hoje, foi um papo muito legal, deu assim pra dar deu um clima legal e só mostra o que vem por aí nos nossos próximos podcasts, você precisa ficar ligado. E aí, pra terminar o nosso podcast, eu queria deixar vocês falar uma palavra que define esse nosso episódio aqui de hoje. Aqui? Não, tu acabou de falar. Chen? Eu? Então, eu acho que é... Pra essa câmera aqui, Chen. Opa, eu acho que uma palavra é realmente assim, né? Zhongwen, que é realmente mandarim, né? Oh, boa, né? Você? Pra complementar, né, a palavra do Chen, eu acho que a palavra principal é 学习, que é o verbo estudar. Então, estudar o mandarim. Ok. Lincoln. Eu acho que para sair um pouco da temática de estudo de chinês, e como a gente tentou trazer para trabalho, apesar de não ter explorado muito isso, eu acho que uma palavra útil para qualquer brasileiro para ir para lá é aprender a palavra patrão, chefe. E a palavra é laoba. Então, se você chegar para qualquer cara, qualquer amigo seu, você é laoba. Aí ele vai falar, não, eu não sou. E até vai ser engraçado. Tem um vínculo, uma conexão com a pessoa. Eu acho que é uma palavra boa para aprender. Bom, e a minha palavra, como é o meu primeiro podcast aqui com você, é ni hao, né? Que é o que eu sei. Eu prometo que eu vou trazer umas palavras novas aí pro nosso próximo podcast. Mas oi, né? É isso. Olá, muito bem-vindo a esse novo formato de podcast. Vem com a gente, participa com a gente, segue lá a gente no nosso Instagram, Chinês de Verdade. E se prepara, que vem muito conteúdo bom pra você aqui nessa nossa mesa, tá bom? Um abraço aí, até mais. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Zaijian.